Olá pessoal, meu nome é Alexandre e eu gostaria de dividir com vocês algumas passagens do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, escrito por George Clason. Este livro, na verdade, ele nos traz soluções de como evitar a falta de dinheiro através principalmente do desperdício. Na época, o autor retrata a figura de Arcade, um escriba extremamente humilde e que possuía a grande vontade de se tornar um homem rico e de posses. Certa vez, Arcade recebe Algamish. Algamish era um homem na época considerado bastante rico. Sua tarefa era realizar a transcrição de algumas mensagens e havia sido acordado um prazo. Passado este prazo, Algamish retorna e se depara com a situação de que o trabalho não havia sido concluído. Neste momento, Arcade, sabendo da necessidade e sabendo que estava diante de um homem com bastante posses, promete, entra em acordo, de que concluiria o trabalho por toda a noite para entrega no próximo dia, e diante disso, Algamish deveria dar-lhe sugestões e contar-lhe como adquirir posses. Acertado este novo prazo, então Arcade trabalhou por toda a noite. No próximo dia, Algamish foi retornar, viu que realmente havia sido concluído o trabalho, então começou a contar-lhe como tornar-se um homem de posses, como ele, na verdade, havia se tornado um homem de posses. Algamish então lhe disse que a primeira tarefa seria, diante de toda a riqueza que um homem poderia ganhar, sempre deveria parte deste rendimento manter guardado. Não importa a quantia, seja quanto for, parte deve se guardar. Este foi um dos principais ensinamentos neste primeiro momento. Algamish acrescenta ainda que normalmente um homem, quando recebe o seu salário, ele acaba repassando a várias pessoas com quem mantém dívidas. Porém, justamente a única pessoa que nunca recebe nada é a própria pessoa. Nesse sentido, Algamish se foi e após um ano retornou e teve um novo encontro com Arcade e queria saber como havia sido todo esse período de tempo que não haviam mantido mais contato, para saber exatamente se havia dado algum retorno. Arcade confirmou que sim, que realmente tinha conseguido com muita dificuldade guardar e realizar uma certa economia, mas então Algamish lhe perguntou o que havia sido feito com tal economia. Arcade comentou que havia recebido a proposta de um olheiro de joias, de que este estaria por viajar a comprar joias e que traria para revenda a um preço muito maior e que poderiam dividir os lucros. Porém, o olheiro, uma pessoa que não era de total confiança, acabou comprando peças simples, sem valor algum, ou seja, Arcade acabou perdendo toda a sua riqueza. Então, vem um segundo ensinamento, de saber lidar, de saber entregar a sua riqueza para pessoas de confiança. Novamente, este foi um período de tempo de mais um ano, onde Algamish se foi e Arcade voltou novamente a economizar. Após um ano, voltaram a conversar. Arcade confirma a Algamish que realmente havia conseguido economizar mais uma vez alguma riqueza, e Algamish então perguntou o que havia sido feito. Arcade comenta que na verdade, neste segundo momento, havia conhecido um fazedor de escudos e que então havia uma possibilidade deles comprarem uma quantidade maior de bronze para produzirem em maior escala e assim poderem dividir os lucros depois. Isso foi feito, foi capitalizado. Realmente Arcade consegue maiores valores e, através destes valores, oferece uma festa com grandes gastos, bons vinhos, boa comida,
aí vai. Porém, não gerou mais nenhum tipo de economia. Então, mais uma vez, Algamish comenta que, na verdade, de tudo que se ganha, nem sempre se pode ter um gasto tão elevado em momentos opulentos, ou seja, devemos mesmo assim, com posses, tratar de manter em reserva alguma quantia para momentos mais difíceis. Então, foi que Algamish passa uma nova visão de que devemos pensar no futuro, ou seja, não porque neste momento estamos bem financeiramente, deveremos imaginar que não haverá outros momentos futuros em que passaremos por dificuldade e aí sim deveremos manter reservas. De posse disso, e todos esses ensinamentos, Algamish já era uma pessoa de uma certa idade, que possuía um patrimônio muito elevado, sabendo que havia ensinado esses desafios, esses conselhos iniciais a Arkady. Então esse lhe pede que se ele tem disposição e continuidade continua ainda pensando que pode se tornar um homem rico, lhe convida a viajar a Nippur para que Arkady possa administrar em seu nome, em nome de Algamish, todas suas terras, os seus patrimônios, e que se assim o fizesse, quando Algamish se fosse, viesse a falecer, então passaria como seu herdeiro principal a Arkady. Arkady foi, viajou com ele, e então, passado algum tempo, e quando Algamish veio a falecer, se tornou herdeiro de toda a sua fortuna, toda a sua riqueza. Já possuía, obviamente, o dom desenvolvido de manter economias, de realizar investimentos seguros, de não gastar toda a sua riqueza, de pensar no futuro. Se tornou assim o homem mais rico da Babilônia. A Babilônia era um local que buscava se tornar o lugar mais rico do mundo, e assim o fez através de seu rei da época, Sargon, construindo tudo o que fosse de mais belo, sendo uma das maiores riquezas do mundo. Porém, a sua população depois não possuía riqueza disponível para manter a roda viva da comercialização, ou seja, comércios sem fregueses, baixo consumo, enfim, todas essas questões. Foi daí que o seu rei, não sabendo o que fazer e conversando com suas pessoas mais próximas, entenderam que a melhor forma seria de ensinar ao seu povo como economizar para gerar riqueza e aumentar o consumo interno. A ideia foi justamente buscar na pessoa que mais dominava a riqueza, que na época o homem mais rico e mais promissor era Arkady. Assim o fizeram, chamaram Arkady para conversar com o rei, e o rei lhe propôs se haveria a possibilidade de transmitir, ele sendo um dos homens mais ricos, todo o seu conhecimento de como desenvolver riqueza para o seu povo. Naquele momento se imaginavam que, obviamente, havia riqueza, mas que a riqueza estava muito concentrada nas mãos de poucas pessoas.